Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje a nossa aula vai ser sobre funções orgânicas, solubilidade, propriedades e funções mistas, a parte 2. Na semana passada a gente falou sobre a parte 1 das primeiras funções, e agora a gente vai falar das demais funções. Então, bora lá! Então aqui para começar, vamos falar dos éteres. Então os éteres, eles vão apresentar o quê? Um oxigênio ligado a dois grupos orgânicos, interrompendo ali uma sequência de carbonos, né? Então ele vai ser um heteroátomo. Então a gente vai ter aqui o oxigênio, que vai estar aqui no meio ali de duas cadeias carbônicas. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então essa daqui é a função éter. Os éteres, em relação à sua solubilidade, no estado líquido ele vai ser o quê? Muito volátil, ele vai ser incolor e vai ter um cheiro agradável. Ele não vai ter o quê? Solubilidade em água, mas ele pode ser encontrado também tanto ali na fase sólida quanto na fase gasosa. Então, para saber o estado físico ali do éter, é só observar a quantidade de carbonos. Então, até 3 carbonos, ele vai estar no estado gasoso. Com mais de 3 carbonos, ele vai estar ali na sua forma líquida. E quando ele tiver mais moléculas, né, ele vai estar ali no seu estado sólido. Então, os éteres, né, em relação às suas propriedades químicas, a gente pode dizer que eles são altamente inflamáveis, né, apesar de ter o quê? Pouca reatividade. Então, eles são capazes ali de gerar uma grande explosão, né? A aplicação desses compostos, ela é variada e pode ser usado tanto ali na fabricação da seda artificial, do celulose, né, do papel, e ainda como solvente ali para a obtenção de gorduras, óleos e resinas. Aí depois a gente tem os ácidos carboxílicos, né? Então o ácido carboxílico, ele vai ter o quê? Ele vai ter a carboxila. Então aqui, ó, como grupo funcional, a gente tem a carboxila, que vai ser aqui um carbono, vai ter uma dupla ligação aqui ligada ao oxigênio e vai ter aqui um OH, né? Um oxigênio mais um hidrogênio. Então daí são os ácidos carboxílicos. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? O ácido metanóico ou o ácido fórmico, aqui o ácido acético e assim por diante. Em relação à sua solubilidade, né? Os ácidos carboxílicos, eles são mais solúveis em água do que os álcoois ou os aldeídos com o mesmo número de carbono. Por quê, gente? Porque ele vai ter o quê? Um oxigênio a mais. Né? Então aqui no álcool a gente só tem um OH e no ácido carboxílico a gente vai ter o OH e mais esse outro oxigênio. Isso vai permitir o quê? Mais ligações de hidrogênio com as moléculas ali de água. Então da mesma forma, quando ele estiver puro, vai ter o quê? Mais possibilidades de ligações de hidrogênio, ali das pontes de hidrogênio, entre as próprias moléculas ali do ácido. Isso vai fazer com que a gente tem o quê? O aumento ali das pontes, do ponto de fusão e do ponto de ebulição, né, do que em relação, né, por exemplo, ali aos álcoois e os aldeídos do mesmo tamanho. Aqui a gente tem alguns ácidos carboxílicos importantes, né? Um exemplo ali é o ácido etanóico ou o ácido acético, que é o conhecido ali por nós como vinagre. Ele é o principal, né, produto comercial que contém esse ácido. Então aqui a gente tem a sua formulação, né, a sua estrutura, são 2 carbonos e aqui o ácido carboxílico e também a gente tem o ácido pentanóico ou ácido valérico. Esse ácido ele vai ser o quê? Responsável ali pelo aroma ali dos queijos, né? Então aquele cheiro de queijinho, né? Quem gosta de um queijo, um pãozinho de queijo, meu Deus! Né? Então daqui é a estrutura química ali para o ácido valérico. Aí nós também temos o ácido metanóico, também conhecido como ácido fórmico, gente. Então esse nome, né, de ácido fórmico, ele foi definido por conta do que, gente? Que ele é obtido a partir da destilação a seco de formigas.
né? Por isso que é o ácido fórmico, né? Então, aquele veneninho ali que as formigas possuem, né, é o ácido carboxílico, né, o ácido metanóico ou ácido fórmico. E temos aqui outros ácidos carboxílicos importantes, como o ácido butanodioico, que também é conhecido como ácido succínico, e ele vai ter ele vai dar aquele cheiro da manteiga velha, manteiga rançosa. Então, né, o ácido responsável por aquele cheiro, né, da manteiga rançosa é o ácido butanodioico, né? Então aqui a gente tem a sua estrutura química. E aí a gente também tem o ácido 3-metil-2-hexanoico, que é o ácido carboxílico responsável ali pelo odor desagradável da transpiração, famoso CC, gente. Então, para quem não sabe, né, aquele cheiro desagradável que algumas pessoas têm, elas ocorrem por conta da formação desse ácido ali a partir das bactérias, né? Então, essa pessoa, o grande problema dela é que ela tem uma colonização de bactérias que vão ter esse odor desagradável. Então, é o ácido 3-metil-hexanoico. E aqui a gente tem algumas funções mistas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o ácido carboxílico, ó, ele vai ter três funções aqui do ácido carboxílico, e aqui um OH, que é o álcool. Aqui a gente tem, ó, o OH, que é o álcool. Aqui a gente vai ter um éster. Então, aqui a gente tem um carbono ligado a uma dupla O e um oxigênio. E aqui dois etanóis, né, por conta da insaturação, por conta aqui da ligação dupla. A nossa próxima função é aqui os ésteres, né? O nosso grupo funcional dele vai ser o quê? O carbono ligado aqui à dupla O mais um outro oxigênio. Então, a gente vai ter o quê? A substituição do hidrogênio ionizável de um ácido carboxílico por grupos orgânicos. Então, aqui a gente tem aquela estrutura do ácido carboxílico e aqui seria o quê? Um OH. Então, a gente vai ter a substituição do OH por algum outro radical. Então, daqui é o carboxilato, que vai formar o éster, vai formar os ésteres. E os ésteres, em relação à sua solubilidade, gente, ele vai ser o quê? Compostos insolúveis ali em água. No entanto, eles são solúveis em álcool, éter e também ali no cloroformo. Então, quando ele está ali no seu estado líquido, o éster é incolor e possui uma massa molecular baixa e também vai ter ali um aroma agradável. E quando a massa molecular aumenta, né, quando vai aumentando ali a quantidade de hidrogênios, ele vai ficando mais gorduroso e viscoso, até ele se tornar sólido, né? Então, ele vai ter ali um aspecto ali de cera. Vamos ver aqui quais são alguns exemplos ali de ésteres. Então, eles são usados para a questão dos flavorizantes, né? Eles vão dar ali o aroma de frutas e muitas outras essências. Então, aqui a gente tem o etanoato de pentila, né, que vai dar ali o aroma da banana, por exemplo. A gente tem o butanoato de etila, que vai dar o aroma ali do morango. E a gente também tem um etanoato de isopentila, que vai ser o aroma da pera, mas também ele vai estar ali relacionado ao feromônio, né, que vai excitar ali as abelhas ali para picar a gente, né, gente? Muito desagradável. Eu mesmo tenho alergia e corro ali das abelhas. Outra propriedade ali dos ésteres é o quê? É a formação do poliéster, né? Ou o polímero conhecido como PET. Né? Todo mundo já ouviu aí falar das garrafas PETs, né? Que é o politerefitalato de etila. Né? Então, ele também é utilizado ali, principalmente na produção das garrafas PETs, ali de refrigerantes, de produtos químicos, produtos de limpeza, e também é utilizado ali para a produção de guarda-chuvas, barracas de campings, mochilas e etc. Agora vamos falar ali das aminas. Então, as aminas são o quê? São compostos derivados da amônia.
pela substituição de 1, 2 ou 3 hidrogênios por grupos alquilas ou arilas. Então, aqui a gente tem o NH3, então aqui a gente tem o nitrogênio com 3 hidrogênios. Então, quando a gente tem substituição aqui de um dos grupos, né, do hidrogênio por um outro radical, a gente chama ele de amina primária. Quando a gente tem o que? A substituição de 2 radicais, né, ela vai ser o que? Uma amina secundária. E quando a gente tem a substituição dos 3 hidrogênios por radicais, a gente vai ter a amina terciária. Então, em relação à solubilidade das aminas. Então, o nitrogênio, né, ligado ali ao hidrogênio, né, no caso das aminas primárias e secundárias, vai formar o quê? Dipolos fortes. Ou seja, o nitrogênio ele vai formar um polo negativo e um polo positivo intenso. E esses dois polos vão fazer o quê? Vão ser capazes de realizar ali uma ligação de hidrogênio com a água. Então, elas vão ser o quê? Mais solúveis, né? Então, em relação à sua quantidade ali de carbonos. Então, a amina primária ela é mais solúvel que a secundária e a terciária, né? Então, a terciária é a menos solúvel que as anteriores, porque elas não têm ali uma quantidade de hidrogênio ali ligada ao nitrogênio. Aqui, ó, depois a gente vai ter as amidas. Então, as amidas, elas são compostos derivados ali também da amônia, né, do NH3, pela substituição de 2 ou 3 hidrogênios por um grupo acila. Então, diferente ali das aminas, né, a gente vai ter aqui um carbono ligada com uma dupla O, com uma dupla ligação ligada ao oxigênio, que seria a carboxila sem o OH. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, como a etanamida, a propenamida e a ureia. Então, aqui vai ter o NH2 ligado ao carbono e uma dupla O. Então, quais são as características das amidas? Elas são solúveis, né? São mais solúveis, por exemplo, que as aminas, porque elas possuem o quê? Eles vão possuir um oxigênio, né? Então, eles vão ter um ponto de fusão e ebulição mais alto, exatamente por conta das pontes de hidrogênio. E eles são utilizados ali para fazer, por exemplo, o nylon, né? Então, aqui tem uma roupinha de ginástica, né? Tá ali, ela é fabricada ali pelo nylon, que é uma amida. Então, aqui a gente tem a sua estrutura química e também ela também é utilizada ali como a questão dos explosivos, né, para a fabricação de explosivos, na fabricação de fertilizantes e ela também é encontrada ali na nossa urina. Depois a gente tem os nitrocompostos, né, então a gente tem aqui um radical ligado ao NO2 e ele, em relação à sua estrutura, né, ele vai ter ali o 2,4,6-trinitrotolueno, que é conhecido como o TNT, né, o principal componente ali da dinamite. E quanto maior a quantidade, né, desses grupos nitros, mais ele vai ser explosivo. Em relação à sua solubilidade, eles são líquidos polares com baixa solubilidade. Porém, eles vão ter o quê? Uma densidade maior que a água. E depois, por último, aqui a gente tem os compostos halogenados, né? Então, eles vão ter ali uma substituição por um heteroátomo, né? Por um desses elementos aqui dos halogênios. Então, aqui os compostos halogenados, um exemplo é o cloroforme, que antigamente era utilizado como anestésico, mas depois ele foi abandonado, porque ele pode causar ali uma morte súbita e ele também causa dependência química por inalação. Ele é utilizado também ali nos gases, né, do clorofluorcarbono, o CFF, que ele pode causar o que, gente? A destruição ali da camada de ozônio. Então, nós terminamos aqui a nossa aula. Para mais informações e mais aulas, acesse ali a plataforma Educ
ótimos estudos e até a próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!